Senhoras, senhoras e senhores, bom dia. É com grande alegria que damos início à sexta Conferência de Sustentabilidade do Poder Legislativo, um evento promovido pela Rede Legislativo Sustentável. Essa rede, que é formada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pelo Tribunal de Contas da União e mais de 50 instituições legislativas, celebra mais um mês da sustentabilidade, com diversos eventos presenciais e virtuais. O objetivo desta sexta edição é discutir os rumos da sustentabilidade na administração pública, compartilhando trajetórias, ações e novos horizontes. Afinal, acreditamos que ao olhar para as nossas próprias jornadas e desafios, não apenas trocamos experiências, mas inspiramos novos caminhos. Informamos que esse evento conta com tradução simultânea para a língua brasileira de sinais e também com legenda em tempo real. A legenda deverá ser habilitada pelo próprio usuário. Compondo a mesa de abertura do evento estão o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Veras, o diretor-geral da Câmara dos Deputados, Guilherme Brandão, o diretor da CGDA também um serviço para trabalhar com a sustentabilidade, e hoje esse serviço virou uma diretoria. Nós temos uma diretoria que a gente chama de DIESG, que é uma diretoria e abarca essa agenda EGS do Tribunal, e claro, a sustentabilidade é uma das pernas mais importantes, né, junto com os demais, claro. Nos assistem. Conseguimos. Em 2 anos e meio vamos conseguir tudo isso que foi pensado lá atrás. Essa é para reflexão, não é para discussão de que, de fato, precisamos pensar, criar os normativos e as leis a nível mundial, especialmente no tema sustentabilidade, e temos que agir, porque no meu sentir, a gente precisa de outro ODS com mais 30 anos para a gente conseguir algum desses objetivos que foram pensados. Esse é só um tema inicial, porque sustentabilidade realmente tem que ser provocativo, né? Tem que mexer mesmo com a zona de conforto de todos nós, porque é preciso levar muito a sério. O Tribunal da Paraíba, em 2023, criou um projeto que a gente intitulou de Projeto Ecolabora. Esse projeto tinha trilhas e vertentes que navegavam por 4 pontos, e eu vou destacar o que está em vermelho, porque é o tema do nosso painel. Uma trilha que nós intitulamos de Trilha Patrícia Rosas. Essa trilha tinha como viés foco em ações relacionadas à valorização do trabalho verde plenário, enfrentamento ao racismo ambiental, plenário, enfrentamento ao racismo ambiental e outras formas de desigualdades sociais.
A trilha Patrícia Rosa foi uma homenagem a uma cidadã natural de Campina Grande, uma cidade aqui do estado da Paraíba, que passou parte da sua infância residindo dentro de um lixão. Desde cedo começou a recolher materiais recicláveis como meio de obtenção de renda e de sobrevivência, para ela e para a família dela. Superando as dificuldades, Patrícia graduou-se em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, sendo atualmente professora doutora da UFPB, daí a homenagem, daí a minha forma de mencionar numa reunião, num painel tão importante como esse. E ela, trilha, é o nome que a gente deu à trilha que tratou de enfrentar o problema de remunerar os catadores, que em 2023 ainda não existia nenhum órgão no Brasil que tivesse fazendo esse serviço. Então, o nosso desafio foi, primeiro, decisão política. Tínhamos um desembargador na oportunidade, Tiago de Oliveira Andrade, que tomou essa decisão de enfrentar esse tema, e tinha os desafios da legalidade de fazer a contratação, se a gente não tinha ainda nenhuma referência de nenhum órgão, como o Tribunal de Contas da União, como o Tribunal Superior do Trabalho, que é o nosso tribunal superior ao Tribunal Regional do Trabalho, e nenhum outro Tribunal do Trabalho que a gente pudesse fazer uma referência da parte da legalidade. Resolvemos enfrentar, porque a gente entendia que a gente tinha cenários que eram muito graves, eram problemas que a gente não podia deixar debaixo do tapete. O primeiro de todos, um cenário econômico dos catadores de associação e cooperativa completamente desfavorável. Subremuneração crônica. Muitas dessas associações e organizações têm uma remuneração média mensal muito abaixo do salário mínimo nacional. Eu estou falando muito abaixo, mas é muito menos do que R$ 1.500 que a gente tem de salário mínimo aproximadamente. Eles enfrentam o mercado de forma desigual, sofrendo com oscilação brutal de preço do material reciclado. Eu relato aqui para as senhoras e para os senhores, no processo de escutativa que o TRT fez lá em 2023, uma catadora que conversou comigo quando a gente fez as entrevistas, que a coisa mais comum que tinha na casa dela é a filha chegar em casa da escola no final do dia e perguntar: mãe, o que é que a gente tem para janta hoje? E ela dizer: filha, vá dormir que hoje não tenho o que jantar. Teve um outro que relatou que a coisa mais comum do dia dele e a complementação da sua dieta diária é comer o resto de comida que ele colhe nos lixos por onde ele passa no dia a dia do seu trabalho. Essas coisas impactaram a gente tão profundamente que o desembargador, na época que coordenava o trabalho, dizia: precisamos de muito mais coisa do que normativo. Precisamos de muito mais coisa do que trazê-los aqui no tribunal, fazer alguma oficina, fazer reunião. Nós precisamos, de alguma forma, botar o pão na mesa dessas pessoas. Mas nós somos um Tribunal Regional do Trabalho, nós não temos autonomia financeira nem orçamentária para tanto. Daí o nosso desafio de procurar as formas de tentar fazer algo mais do que reuniões, palestras, oficinas, normativos, e de fato o que eles precisam é de comida na mesa. Além da situação econômica, a gente viu a questão social, e aí foi que foi mais complicado e mais doloroso no processo de escutativa aqui no tribunal. O trabalho na rua ou em lixões expõe eles a perigos constantes que afetam diretamente sua integridade física e mental. Quantos deles relatam que encontram no lixo no dia a dia seringas descartáveis que furam seus dedos, cacos de vidro colocado misturado com comida orgânica que cortam a mão deles e que facilmente causam infecções, alguns com já propensão a diabetes, acarreta em amputação de membros, fora a questão da saúde mental. O estigma e a discriminação social. Nós, sociedade, frequentemente não vemos esses trabalhadores, esses catadores. Eles são invisíveis, apesar de prestar um serviço tão relevante. Então, esses dois cenários, senhoras e senhores do painel da Câmara dos Deputados,
causaram uma tremenda inquietação ao Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. E a gente resolveu enfrentar a situação. Inicialmente, precisávamos fazer uma escuta ativa. A gente chamou essas associações e essas cooperativas aqui no tribunal. Essas fotografias que as senhoras e senhores veem no pleno do tribunal. Procuramos dar o máximo de cidadania. Essa mesa que vocês veem no canto superior esquerdo não tem autoridade do tribunal, não tem desembargador, não tem juiz, não tem secretário, apenas os representantes de associações. Convidamos aqui na tela do lado direito professor universitário e os procuradores do Ministério Público. E passamos uma manhã inteira ouvindo, e as lamúrias foram tantas, que era muito comum a gente ver membros que estavam sentados na plateia do tribunal enxugando as lágrimas dos olhos. E a gente via que, de fato, algo era preciso ser feito. A valorização do trabalho verde é o primeiro fato que as organizações do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo precisam trazer para suas mesas de debate. E isso a gente faz através de sustentabilidade. E aí, naquele momento, nós decidimos que iríamos fazer a coleta onerosa. Reconhecíamos no trabalho dos catadores em vir buscar o resíduo aqui no tribunal, mesmo que ele, reciclando e vendendo, era um serviço que ele prestava ao tribunal. E se era um serviço que ele prestava ao tribunal, ele precisava ser remunerado por aquilo. O problema era como fazer com que isso fosse, de fato, realizado sem os ultrajes à legislação de licitação e de contratação que tem. Vou mostrar nos próximos slides o que a gente enfrentou. Em 2023, com muito orgulho, o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, um dos menores estados da federação, mas um tribunal de extremo caráter e aspecto inovativo, foi o primeiro tribunal do Brasil a fazer o pagamento às cooperativas e associações, que eu vou falar como a gente fez isso. Queríamos promover a devida inclusão socioeconômica dos catadores. O tribunal realizou a contratação buscando a remuneração do serviço prestado pelas associações e pelas cooperativas de coleta de material, baseando-se na nova lei de licitação e contrato administrativo. Foi esta lei, que eu vou mencionar mais na frente, que a gente se fez dela para fazer a contratação, e desde esse momento, 2023, a data de hoje, já tivemos a auditoria do TCU, já tivemos a auditoria do CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e já tivemos a auditoria da nossa Secretaria de Auditoria Interna, e nenhuma delas encontrou nenhum ato, nenhum fato que pudesse desamonar ou entender que a licitação não teria sido feita de forma adequada. Nesse primeiro certame licitatório, nós contratamos 3 cooperativas e uma associação, que, a partir do processo de licitação, foram contratadas. Inicialmente, e eu vou falar como, que é a maior curiosidade de todos, o processo licitatório entendeu que a cada coleta que uma cooperativa fazia na cidade de João Pessoa, ela receberia R$ 400 pelo serviço. E na cidade de Campina Grande, ela receberia R$ 600 pelo serviço. Então, toda vez que o TRT tem um volume de material reciclado que justifique chamar a cooperativa ou a associação, elas são chamadas ao tribunal e recebia R$ 400. Como este contrato já foi renovado, o valor atual de R$ 420,90. E em Campina Grande, no primeiro momento, R$ 600, e já na renovação dos contratos, passou a R$ 631,35. Senhoras e senhores do painel, esses valores são muito pequenos para o orçamento do TRT-13, mas eles são gigantes para uma cooperativa de crédito e associação que tem relatos de catadores que dizem que, por muitas vezes, chegam em casa com R$ 20 pelo trabalho que recebe na coleta e no resíduo. E surtem frases como aquela que a gente ouviu de uma mãe dizendo à filha que fosse dormir porque não tinha jantar.
O desafio e o apelo que o tribunal fez no âmbito do Poder Judiciário foi para que os tribunais também adotassem práticas semelhantes, porque o impacto na vida das pessoas é muito grande e o impacto na vida orçamentária dos tribunais é praticamente zero. Um tribunal como o nosso empenhou para o exercício de um ano R$ 13.000. Isso é um valor tão pequeno dentro do nosso orçamento. E o que nós ouvimos das cooperativas e das associações quando assinou o contrato foi uma coisa absurdamente gigantesca com relação a empoderamento, valorização, dignidade da pessoa humana, entre tantas outras coisas. E as pessoas me perguntam, Max, como vocês chegaram em 400 e 600 reais? Durante o processo licitatório, esse foi a nossa maior dificuldade. Como é que a gente vai saber quanto é o valor? Bom, vamos fazer pelo quilômetro de distância entre o tribunal e a cooperativa. Muito bem. Para fazer pela quilometragem, eles têm que ter um caminhão para vir buscar o material no tribunal. Esse caminhão tem que ter cadastrado na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Essas cooperativas não têm dinheiro nem para viver, muito mais para cadastrar seus caminhões na NTT, assim não vai funcionar. Precisamos pagar pelos quilos do material que a gente tem aqui no tribunal. A gente pesa e paga por quilo. Ora, muitas vezes a gente tem papelão que pesa muito pouco, e aí a gente ia dar para eles quase nada. E a gente saiu pensando em métodos, procurando métodos, e aí resolveu fazer uma consulta pública. A gente foi em todas as cooperativas e associações do Estado da Paraíba, mas foi em João Pessoa e Campina Grande, que tinham a documentação, porque era necessário pela licitação ter a documentação, de quanto seria um valor razoável que elas cobrariam para coletar o resíduo na sede do TRT-13 e na sede do Fórum do Trabalho de Campina Grande. E a gente se assustou, porque os valores que eles diziam eram tão baixos, porque eles, na cabeça desse pessoal, isso é uma coisa impossível de acontecer. E eu sempre faço esse apelo, né? E esse registro, especialmente quando tem autoridade nos assistindo, e eu acredito que o Senado, que a Câmara Federal, que o Tribunal de Contas da União e outros órgãos estão presentes nesse momento. E os valores eram tão baixos que satisfaziam a priori as suas necessidades de sobrevivência, e a gente chegou a um valor médio mencionado de 400 e 600, respectivamente, para a capital do estado da Paraíba e para a cidade de Campina Grande. Começamos a mover esse processo e assinamos o contrato em novembro de 2023, aqui na frente algumas fotografias deste momento, que já trouxe resultados importantes para nós, como no dia de hoje eu estou aqui falando para o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas da União. Mas antes disso, o CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, através do ato conjunto TST-CSJT-GP número 5, instituiu um grupo de trabalho cujo objetivo era estudar o que foi feito pela Paraíba e que esse trabalho pudesse redundar, pudesse terminar em uma em uma recomendação para que outros tribunais pudessem fazer o que a gente fez. E aquele grupo de trabalho, no âmbito do CSJT, foi engolido rapidamente por uma recomendação do CNJ, e eu falo porque eu estou falando com o Poder Legislativo. O CNJ é o nosso, é o Conselho Nacional de Justiça, eu digo de forma rasteira, que é a Presidência da República do Poder Judiciário, criou uma recomendação número 169 em 2026, ainda esse ano, e recomenda que os tribunais brasileiros, aí entendam, trabalho, eleitoral, militar, estadual e Tribunal Federal, remunerem as associações e as cooperativas de catadores pelo serviço de coleta, triagem e destinação ambientalmente adequada. O pagamento tem caráter de prestação de serviço ambiental. Atenção, prestação de serviço ambiental. Não é favor, não é gentileza. Reconhece o CNJ que isso é uma prestação de serviço ambiental e deve ser complementar
a comercialização dos materiais, superando o antigo modelo baseado apenas em doação. O CNJ diz nessa recomendação que, além dele pegar o material, poder reciclar e vender, a gente deve pagar por reconhecer que ele presta um serviço para a gente. E hoje eu me vejo aqui na Câmara dos Deputados, falando e pensei aqui com as pessoas e a desembargadora presidente do Tribunal, Hermínia Gilda Leite Machado, ficou muito feliz com o convite. Me pediu para transmitir para a plenária esse regozijo da alegria nossa. A gente ficou pensando que se isso, junto com os meus outros colegas debatedores do painel, pudesse começar a entrar em comissões na Câmara dos Deputados e amanhã isso virasse uma lei. Que riqueza podia ser isso para o Brasil. Bom, e aí como é que o tribunal fez isso? Como é que o tribunal teve coragem de enfrentar? Então, eu queria mostrar aqui que em junho de 2023 startamos o processo no tribunal, onde a gente fez um pedido à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, na qual eu, com muito orgulho, estou coordenando, estava nesse momento, para que, se baseando na Lei 8666 de 93, que era a lei de licitação antiga, que estava em fase de transição, para a nova lei de licitação, que é a 14.133 de 2021, o tribunal encontrasse guarita legal para fazer a contratação. Eu estou falando para as senhoras e para os senhores de junho de 23. Em outubro, nós tivemos o nosso edital publicado no Diário Oficial da União. O Executivo de Gestão do Senado Federal, Márcio Tancredi. O secretário de Administração Adjunto do Tribunal de Contas da União, Frederico Júlio. A supervisora do Ecocâmara, Assessoria de Projetos e Gestão, Carmen Mesquita. Para abrir oficialmente os nossos trabalhos, assistiremos agora uma mensagem em vídeo do primeiro secretário da Câmara, o deputado Carlos Veras. Dando uma pausa aqui nas nossas atividades em Pernambuco para fazer uma saudação muito especial a cada uma que participa da 6ª Conferência de Sustentabilidade do Poder Legislativo. Quero aqui reafirmar o nosso compromisso nesse mês do meio ambiente, onde a gente comemora as atividades, mas reafirma o nosso compromisso por uma gestão pública mais comprometida com a sustentabilidade. Como primeiro secretário da Câmara dos Deputados, eu tenho a alegria de anunciar uma grande conquista, que é a publicação do edital para as cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável, que vão atuar agora de forma remunerada, que vão fazer todo o processo da coleta seletiva. Muito mais do que uma questão ambiental, valoriza o trabalho de cada catador, de cada catadora. Gera emprego e renda e movimenta a economia circular. A Câmara dos Deputados será o primeiro órgão legislativo no Brasil a implementar uma medida como essa, transformando uma política de gestão de materiais recicláveis em uma ação política de desenvolvimento sustentável e de inclusão social. Depois de 20... Em novembro, nós tivemos já a escolha das cooperativas e das associações e o despacho dado pelo setor de licitação do TRT-13. Em novembro ainda, nós tivemos a adjudicação do processo licitatório para a contratação daquelas empresas. E em novembro, a grande alegria do tribunal, essas fotografias que as senhoras e que os senhores veem, esse blazer com camisa branca, é o desembargador Tiago de Andrade, presidente do TRT-13 na época, onde ele fez questão de convidar os presidentes das cooperativas e das associações para dentro do seu gabinete, pediu para que eles sentassem na cadeira do presidente para cada um assinar o seu contrato com o TRT-13 para, a partir daquele momento, de forma pioneira em toda a história do Brasil, do Poder Judiciário trabalhista, e eu acredito que nos outros poderes também, começar a ter duas coisas, pessoal. Primeiro, o reconhecimento pelo serviço que ele prestava, e este reconhecimento agora sendo remunerado, tendo contrapartida. Foi um momento muito importante,
muito alegre para a gente, e os depoimentos deles foram algo que não tem condição de falar, eu não teria condições de contar se não tivesse como me emocionar. E eu queria dar o resultado. Já estou na parte final, desde dezembro, assinamos o contrato no final de novembro, e em dezembro nós começamos a chamar as cooperativas e associações, e elas são chamadas de forma intercalada. Eu tenho o volume de resíduo no tribunal em João Pessoa ou no fórum em Campina Grande, chamo uma cooperativa, no próximo mês eu chamo uma segunda, e a outra, até que eu volte para a primeira, a subsequente a gente chama todas. Se em um mês tivermos um volume tal que necessite de 2 chamadas, a primeira cooperativa ou associação vem, na segunda chamada a gente chama a segunda, assim de forma intercalada, de dezembro de 2023 até maio, esse dado é de maio de 26, o tribunal distribuiu, o tribunal remunerou pela prestação do serviço quase R$17 mil. E o tribunal deu encaminhamento adequado de 13 toneladas de resíduo. Eu queria chamar a atenção desses 2 valores, esse é o slide final. Primeiro, que R$17 mil para o orçamento do TRT-13 em 4 anos é zero, que 13 toneladas de resíduo do TRT-13 é muito pouco, mas o que o tribunal sempre fala, quando eu sou chamado a debater sobre isso, e já fui em vários lugares, é que esse trabalho nosso, ele sirva de exemplo, ele sirva de modelo. Inicialmente a gente quis aqui na Paraíba que o Tribunal de Justiça seguisse, que o Tribunal Eleitoral seguisse, que o Ministério Público seguisse, que o Tribunal da Justiça Federal seguisse o nosso exemplo. Depois a gente imaginou que a universidade seguisse o nosso exemplo. Depois que os condomínios seguissem o nosso exemplo. E na nossa cabeça, a gente teria amanhã vários órgãos públicos e já entrando nos privados, pagando por essa prestação de serviço. E, de fato, esse é o sonho, né, que a gente imagina, porque os valores do tribunal são pequenos, mas o exemplo, por sermos um tribunal federal, a gente imagina que é um exemplo grande, e a gente sempre, no final da nossa apresentação, roga a Deus que ela bata, que ela atinja, que ela chegue no coração das pessoas que têm poder, e que esse assunto entre em discussão e em debate, para cada vez mais órgão possa remunerar, primeiro, reconhecer que recebe um serviço, e segundo, remunerar por esse serviço que recebe. Eu agradeço demais a oportunidade, na pessoa do deputado Carlos Veras e todas as demais autoridades que estão presentes, e principalmente a Carmen Mesquita por ter garimpado essa boa prática do TRT da Paraíba, ter convidado e dizer que eu estou à disposição até o final do nosso painel para contribuir com dúvidas caso alguma pessoa venha a ter. Muito obrigado. Bom dia para todos nós e boa continuação do evento. Nós agradecemos a participação do Max, do Tribunal Regional Federal da Paraíba, e lembro mais uma vez que aqueles que nos assistem podem participar enviando perguntas que serão respondidas ao final da transmissão pelos nossos painelistas. Passa agora a palavra à supervisora do Ecocâmara, Assessoria de Projetos e Gestão da Câmara dos Deputados, Carmen Mesquita. Bom dia a todos e a todos. Antes de mais nada, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, mais ou menos na altura do meu ombro. Estou vestindo uma blusa rosé, com um echarpe preto e um blazer. Estamos aqui no auditório da Câmara dos Deputados, com um banner do Ecocâmara atrás da gente e algumas plantas. E eu queria começar falando da minha satisfação desse momento de celebração. Esse, para mim, é um momento de muita celebração, é um marco histórico na gestão de resíduos, eu acho que tanto para as cooperativas de catadores e catadoras, quanto também para as instituições públicas que podem, então, a partir dessas iniciativas, tanto do TRT da Paraíba, do MAX, quanto também aqui da Câmara dos Deputados, levar essa experiência para dentro das suas instituições. Eu quero cumprimentar os gestores do Senado Federal, Tancredi,
do TCU, o meu amigo querido Frederico. Quero agradecer especialmente o nosso diretor-geral e o nosso primeiro secretário, o deputado Carlos Veras, que desde o princípio abraçaram essa causa e aí tocaram, e a gente conseguiu, num tempo quase que recorde, trazer essa iniciativa para dentro da Câmara. Desde que eu assisti a palestra do Max e que ele nos inspirou tanto, a gente teve essa conversa interna aqui e a gente realmente conseguiu trazer essa iniciativa para dentro da casa, que é uma grande, grande alegria para a gente. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo agora, os membros da Rede Legislativa Sustentável. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão ouvindo, que estão interessados também em levar essa prática para dentro das suas instituições. Max, queria falar para você que, quando eu assisti a sua palestra no ano passado, eu realmente fiquei extremamente emocionada e você abriu a porta para um sonho que a gente já tinha em mente há muito tempo, mas que sempre, por conta dessas dificuldades todas, a gente achava que era meio distante demais. E você mostrou, pela sua iniciativa, que era possível. Graças a isso, a gente está aqui celebrando, então, esse momento. Quero cumprimentar também a Aline, essa mulher guerreira, catadora, que já há muito tempo a gente acompanha a trajetória dela, frente à Sentcop. Ela era presidente da Sentcop e atualmente está à frente do movimento de pessoas, catadores e catadoras, uma luta. Falar para você que é uma grata satisfação tê-la aqui conosco, uma honra. Muito obrigada, viu, para vocês. E aí eu gostaria de, então, fazer a nossa apresentação. Vou virar aqui um pouquinho. Bom, gente, então, eu vou contar para vocês um pouquinho a respeito da gestão de resíduos e a inclusão social na Câmara dos Deputados. Essa história, como já foi dita, que já tem 23 anos e é um tema extremamente caro para nós. O foco da minha apresentação aqui não vai ser a respeito da questão operacional, da gestão de resíduos, da questão do meio ambiente, mas vai ser um foco especial nas pessoas. Essas pessoas que diariamente já passaram aqui pela Câmara dos Deputados e que fazem o recolhimento de todos os nossos resíduos gerados aqui nessa instituição. Estou falando aqui da dona Antônia, essa senhora de sorriso largo, que sempre está com esse sorriso e que está aqui distribuindo uma cesta básica num movimento de ajuda a outras pessoas. Estou falando da Fátima, da Cooperativa Renascer, que é uma parceira de primeira ordem desde sempre, da Nayane, da Recicle Vida e todas as cooperativas que já passaram por aqui. É uma grande satisfação, uma grande alegria ter vocês aqui conosco, fazendo esse trabalho importante, que a gente considera muito e vê o valor. E essas pessoas, elas recolhem os resíduos dessa cidade chamada Câmara dos Deputados. Aqui a gente gera realmente uma quantidade muito grande de resíduo. Nós temos aqui 177 mil metros quadrados. É uma área gigantesca, para além desse prato que a gente vê, que a gente reconhece a Câmara por esse prato para cima e que faz as leis, a gente tem uma área gigantesca, anexo 1, 2, 3, 4, além de outras áreas fora do complexo arquitetônico da Esplanada dos Ministérios. Aqui trafegam diariamente em torno de 19 a 30 mil pessoas em épocas de maior fluxo de algum tipo de discussão de algum tema mais relevante para a sociedade. Pode passar, por favor. E aqui a nossa preocupação com a gestão de resíduos ela é tão forte que, assim, nós temos restaurantes, são 7 restaurantes que nós temos aqui dentro, 3 lanchonetes, um café, e todos os resíduos dos nossos restaurantes eles são encaminhados para compostagem. 100% desses resíduos que são do preparo dos alimentos são encaminhados para compostagem. Nós temos aqui um mini hospital, né, um departamento médico, em que tem um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 90% de todos os materiais que eram encaminhados para incineração, hoje em dia eles foram desviados, somente 10% é encaminhado para incineração. Nós temos uma construtora, uma mini construtora aqui dentro, com serralheria, marcenaria, e todo o material que é gerado lá dentro dessas unidades, elas são encaminhadas da forma adequada. E, para além disso, né, essa responsabilidade, esse cuidado que a gente tem com a gestão de resíduos, ela é tão grande que ainda a gente instituiu 2 praças de logística reversa, que são esses pontos de entrega voluntária de resíduos eletroeletrônicos, que são considerados resíduos perigosos, alguns outros resíduos também que contribuem para projetos sociais aqui em Brasília, e outros resíduos que já têm uma circularidade, uma economia circular bem definida. Esses pontos, então, estão em lugares de grande visibilidade para a população daqui, serve tanto para o público interno quanto também para os visitantes da casa. Pode passar, por favor.
Mas essa trajetória começou lá atrás, né? A gente começou em 2002. Imagine em 2002, uma época, 8 anos anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma época que não se falava muito em coleta seletiva, mas que a Câmara, a Diretoria-Geral da Câmara, incumbiu um grupo de trabalhadores, de servidores da casa, a instituir a coleta seletiva na casa. Por favor, passar. Bom, e olha que interessante, a partir da implantação da coleta seletiva na Câmara dos Deputados é que surgiu a criação do Ecocâmara. Ecocâmara é um setor que trata de toda a sustentabilidade, que traz esses conceitos e esse olhar da sustentabilidade para dentro de todos os projetos e ações aqui dentro da casa. Atualmente, nós estamos na coordenação de governança estratégica da casa, conduzindo todo esse olhar para o futuro, que o Guilherme bem mencionou aqui, voltados para a sustentabilidade. Esse é um pequeno parênteses. Pode passar, por favor, o próximo? Mas é isso, voltando àquele foco das pessoas. Esse era o cenário que a gente tinha, então, em 2002. Tínhamos um lixão e as pessoas que coletavam os resíduos, na verdade, eram catadores de papéis. Eles circulavam aqui nas imediações da casa, pegando esses papéis e sem nenhuma estrutura básica para poder fazer esse recolhimento. Esse grupo de trabalho se envolveu com esse grupo de pessoas que ficavam aqui recolhendo esse material. Pode passar, por favor. E deu toda a estrutura necessária para que eles pudessem realmente estarem estruturados para poder recolher o resíduo da casa. E, a partir daí, em 2004, 2 anos antes da instituição do decreto que estabeleceu a coleta seletiva solidária, né, em que impõe aos órgãos públicos doarem os seus resíduos para as cooperativas, a Câmara já tinha esse convênio firmado com a cooperativa, essa primeira cooperativa chamada Cortrap, e que a Câmara, por favor, próximo, fez pontes com vários outros órgãos, vários parceiros, para que pudesse, então, fornecer uma área para eles poderem realmente trabalhar, caminhões, prensas, balanças, para que eles pudessem realmente fazer essa coleta de uma forma adequada. Pode passar o próximo, por favor. Outro momento importante dentro dessa nossa trajetória de gestão de resíduos foi em 2017, quando a gente percebeu que realmente a gente precisava aperfeiçoar a nossa coleta seletiva para tentar melhorar a qualidade dos nossos resíduos. Eu gosto muito desse mote da campanha, que é o seguinte: para você muda pouco, para os catadores e para o meio ambiente faz toda a diferença. Exatamente isso que o Marcos acabou de falar, né? Que para a gente é tão pouco a gente poder descartar o nosso resíduo no coletor adequado, mas que quando a gente faz isso para o catador, ele tem uma diferença gigantesca, né? O valor do resíduo ele fica muito maior, ele consegue tirar um proveito muito maior desse resíduo. Então, realmente é isso, e é isso que a gente quis levar para todos os colaboradores, todos os servidores, para toda a casa. Pode passar o próximo, por favor. Bom, mudar comportamentos, né? Essa é uma coisa bastante complicada, mas que a gente, aqui, imbuída de todo esse desejo de tentar cada vez mais melhorar os nossos resíduos, a gente fazia inúmeras campanhas publicitárias. Por favor, o próximo. As conversas. A gente achou super importante não só ficar nas campanhas publicitárias que são veiculadas pela internet, pela intranet, mas ir em todas as salas da casa. Nós percorremos todas as salas desse complexo gigantesco, desses 177 mil metros quadrados, conversando com servidores, com todos os servidores, para que eles pudessem entender o processo e poderem se engajar nesse processo. Então, a gente conversou a respeito por que estava mudando a metodologia. Nós retiramos os coletores individuais, porque os coletores individuais eles levam as pessoas a misturarem, né, na sua rotina diária ali, acabam misturando, jogando papel com resto de alimento, e aquilo já prejudica todo aquele conteúdo. Então, nós conversamos muito com eles todos para realmente eles entenderem e poderem se engajar, que ali naquela sala ficaria um trio de coletores que fariam que eles tivessem que levantar para ir até o coletor, verificar, prestar um pouco mais de atenção naquele resíduo que ele estaria descartando e colocar no coletor adequado. Conversamos também com todos os colaboradores da limpeza, para que todo o ciclo da logística da coleta seletiva estivesse todo redondo e todo afinado, para que nenhuma das partes fizesse o procedimento da forma inadequada. Então, conversamos com mais de 600 colaboradores da limpeza, de forma regular, inclusive fazemos isso até hoje, para que eles entrem nas salas da forma adequada e recolham os materiais da forma como tem que ser.
Para além disso, a gente também leva os nossos servidores aqui da casa para fazer visitas regulares às cooperativas que nos atendem. Por que a gente faz isso, né? A gente acha que quando a pessoa realmente enxerga que é para além daquele resíduo que eu coloco naquele coletor e que as pessoas acham que aquele resíduo ele desaparece, que na verdade ele não desaparece. E por que a gente tem que colocar no coletor certo? Porque tem inúmeras famílias que sobrevivem disso. E quando eles vão lá e veem essa realidade, realmente há uma transformação interna numa mudança de comportamento. Então, a gente sempre faz isso com regularidade. Agora, no mês da sustentabilidade, nós teremos uma outra visita, né? E nessas imagens aí, ela é bem interessante, porque não só os servidores e colaboradores, mas esses nossos grandes apoiadores, né? Nós estamos aqui na imagem aqui, nosso primeiro secretário, a nossa diretora-geral adjunta, que foi também esse ano com a gente, a cooperativa, para entender um pouquinho melhor e para poder dar todo o suporte, todo apoio, para a gente traçar estratégias para melhorar ainda mais essa nossa segregação dos nossos resíduos e nossa gestão. Uma coisa que a gente sempre fez também é monitorar a qualidade e a quantidade dos nossos resíduos. A gente vai ao pátio de resíduos, faz essa pesagem para que a gente saiba como é que está a quantidade. O nosso desejo é que a gente aumente a quantidade de resíduos recicláveis, ou seja, as pessoas vão estar separando melhor, e que a gente reduza a quantidade de resíduos indiferenciados e orgânicos que são encaminhados para os aterros sanitários. O desvio desses resíduos para as cooperativas de catadores é esse o nosso maior interesse, um dos nossos indicadores da nossa coleta seletiva. Pode passar. E hoje nós estamos aqui, então, nesse momento então, de celebração, realmente, para marcar esse novo modelo de negócio que a gente quer muito que se institua para outros órgãos também, né? A contratação das cooperativas de catadores para realizar um trabalho que eles já prestam. Então, assim, eles precisam, sim, ser remunerados. A gente entende isso de uma forma assim, muito, muito clara para a gente, que eles precisam ser remunerados. Ontem, pode passar, por favor. Ontem foi publicado o primeiro edital da Câmara dos Deputados, né, uma iniciativa realmente assim, inovadora, pioneira no âmbito do legislativo, que vai passar a contratar cooperativas de catadores para fazerem o recolhimento dos nossos resíduos. Pode mudar, por favor. Esse edital é um edital de credenciamento. E por que a gente adotou um edital de credenciamento? Justamente para dar oportunidade para várias cooperativas participarem desse processo. As cooperativas, quando trabalham aqui para a gente, geralmente eles falam que, quando eles recolhem os resíduos da Câmara, a renda deles mensal dobra, né? Então, a gente fica muito satisfeito com isso, porque o resíduo da Câmara é um resíduo muito nobre. A gente gera diariamente em torno de 800 a 1 tonelada de resíduos recicláveis, né? Uma quantidade realmente assim, bem elevada, em razão desse complexo, avançado, dessa estrutura grande que nós temos, mas que para eles faz uma grande diferença. Então, a gente realmente queria que eles todos tivessem a possibilidade de poder participar desse processo. E as condições que a gente coloca lá, né, porque, lógico, que tem que atender as condições do edital, não são condições diferentes do que eles já tinham no edital anterior. Então, praticamente, nós replicamos um edital que a gente fazia, um edital de credenciamentos que a gente fazia com as cooperativas sem remuneração, agora trazendo a remuneração para dentro desses contratos. Pois não pode passar. E o impacto, eu acho que assim, o Max fala muito bem sobre isso, né? Eu acho que é isso. O impacto real que acontece é a geração não só de uma renda que dá o sustento, que dá o alimento ali, o dia a dia, mas sim que gera um extra. De anos de experiência de coleta seletiva, damos um passo importante, mostrando que responsabilidade ambiental e justiça social caminham juntas. Que esta experiência estimule outros órgãos públicos a construir uma gestão pública responsável, com sustentabilidade e que tenha responsabilidade com as futuras gerações. Ouviremos, neste momento, o diretor-geral da Câmara dos Deputados, o senhor Guilherme Brandão. Peço ao senhor diretor e a todos que falarão após ele que realizem sua autodescrição. Bom dia a todos. Para fins de acessibilidade, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Guilherme Brandão, falo aqui na condição de diretor-geral da Câmara dos Deputados.
Sou um homem branco, na faixa dos 40 anos, tenho cabelos curtos e escuros, barba curta, estou usando um terno escuro, cinza escuro, camisa clara e gravata azul. Eu quero aproveitar, antes da minha fala, fazer um agradecimento, uma menção aos todos os nossos colegas, ao primeiro secretário Carlos Veras, sempre nos abrilhanta aqui com uma fala, com iniciativa, especialmente, né, na área da sustentabilidade. O colega parceiro Márcio Tancredi, do Senado Federal, sempre pronto também a nos ajudar a discutir esse tema que é tão importante. Secretário de Administração Adjunto do TCU, Frederico Júlio, TCU com quem a gente mantém um relacionamento muito profícuo, né, muito próximo, a gente tem estreitado bastante, Carmen, os laços com o TCU, eu agradeço. Que eles possam fazer a parte operacional, que eles possam ter condições de fazer a manutenção dos seus caminhões, né, que realmente pague por aquele serviço prestado. Então, o que a gente quer é justamente uma geração de renda real. O fortalecimento das cooperativas, né, as cooperativas mais empoderadas com dinheiro, elas conseguem, então, ficarem mais fortalecidas para poder, inclusive, atender a outros órgãos, que acredito que vai ser o novo padrão agora da administração pública. A inclusão social efetiva também, né? O desenvolvimento local e a replicabilidade. A replicabilidade, gente, eu acho assim como nós nos inspiramos na iniciativa do TRT da Paraíba, um órgão do Legislativo, a gente também quer muito que todos os outros órgãos também se vejam inspirados nessas duas iniciativas pioneiras e possam, então, levar essas práticas para dentro das suas instituições também. E é isso, assim, fica essa reflexão, fica esse convite, né? E se mais instituições fizessem o mesmo, né? Como é que seria esse novo panorama para os catadores e catadoras? É isso que a gente espera, mudar a vida dessas pessoas, mudar essa lógica que a gente tem de que o resíduo só por si só já vale muito. Não, eles têm uma prestação de serviço, eles merecem essa justiça social para que eles realmente recebam por todo esse serviço que eles prestam de vir recolher, tem toda a logística, né, a parte operacional também. Então, a gente já acha extremamente justo que eles sejam remunerados. E, quem sabe, assim como falou, né, isso acabe não virando uma lei. Bom, gente, o nosso diretor-geral já falou bastante sobre isso, né, a questão da gente estar celebrando esse ano os 200 anos da Câmara. É uma alegria muito grande a gente apontar para o futuro, né, como é o lema dessa campanha, e ver que a sustentabilidade ela está realmente direcionando as ações e todas as práticas aqui internas da Câmara. E a gente acha que é isso que vai fazer com que, nas futuras gerações, a gente tenha, além de ter esse orgulho gigantesco de tudo que a gente está conseguindo aqui plantar, semear, que essas pessoas também sejam valorizadas e tenham essa dignidade reforçada. Então, fica a nossa mensagem, nosso muito obrigada. Pode passar a próxima. O nosso muito obrigada, ficam aí os nossos contatos, a gente está totalmente à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, conversar com a gente, saber mais alguma prática da Câmara dos Deputados, os nossos membros da rede também, a gente vai ficar muito satisfeito em poder contribuir e colaborar para que vocês também levem essa iniciativa para dentro dos seus órgãos. Depois que faz o primeiro, depois que faz o segundo, é só replicar, não precisa reinventar a roda, né? A gente pode aproveitar daquilo que já foi feito. Então, fica esse convite para vocês todos. Muito obrigada. Parabéns, Carmen, pela sua apresentação. E, dando sequência ao nosso painel, eu convido agora a painelista Aline Souza, do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Bem-vinda, Aline, nós estamos ansiosos para ouvi-la. Bom dia. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu quero aproveitar, antes de me apresentar, fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, tenho 37 anos, estou trajando aqui uma camiseta da minha cooperativa, Reciclo, camiseta rosa. Estou com cabelos trançados e eu tenho um sorriso muito lindo. Essa é a minha autodescrição. Eu sou a Aline Souza, sou a terceira geração de catadora na minha família. Minha mãe e minha avó são catadoras e eu faço parte de uma das maiores centrais de cooperativa de catadores do país, que é a Centicop,
localizada aqui na cidade estrutural, no complexo de reciclagem, onde ela representa 24 organizações de catadores, aproximadamente gerando aí trabalho e renda para mais de 700 trabalhadores e trabalhadoras que atuam diariamente na reciclagem no Distrito Federal. Eu quero agradecer o convite, em especial a Carmen, que tem durante todos os anos aí ela bem apresentou um trabalho de forma muito inclusiva, respeitosa, valorosa com a nossa categoria. A Fátima iria puxar minha orelha se eu não reforçasse isso aqui, todo o carinho que a Carmen tem tido com as nossas organizações, em especial para a Renascer. Quero parabenizar a todos que me antecederam em as suas apresentações, as suas ricas apresentações. A parabenizar o TRT da Paraíba, que iniciou esse trabalho remuneratório bem antes da recomendação, que com certeza deve ter servido como parâmetro. E dizer que essa atitude da Câmara, através de todo esse trabalho da Ecocâmara, de reconhecer o trabalho dos catadores de forma como agentes ambientais, como prestadores de serviço, a gente vê isso com muito bons olhos e necessário. Em 2006, quando surgiu o decreto 5.940, ele foi importante na sua origem porque foi o ponto de partida para que as nossas organizações, ali um processo de formalização, pudesse ter acesso aos materiais recicláveis de forma segregada da administração pública, direta e indireta. Isso fez total sentido naquela época. Né? Melhor você, socialmente, você garantir aquele volume de resíduos de forma adequada, armazenada e segregada para os catadores do que visualizar, como bem na apresentação da Carmen mostrou, nossa origem, né? Ainda ali com tração animal, né? Tem muitos com cargueiras, inclusive hoje, né? Então, com todo esse histórico e com todo o processo de formalização das organizações de catadores, em especial fazendo um recorte para o Distrito Federal, essa atitude da Câmara, ela vai servir como um referencial para que muitas outras instituições sigam esse exemplo e possam entender que não tem como mais, não se sustentam mais o processo de doação, a visão de doação de materiais recicláveis para organizações de catadores, porque há um custo operacional embutido em toda essa operação. E não tem como falar de sustentabilidade institucional sem reparar e sem se atentar à própria sustentabilidade da cooperativa ou da associação. Então, há um esforço da cooperativa ali, né? Não tem que ter só um olhar para o recolhimento dos materiais. Quando o material ele é destinado à cooperativa, ali começa todo um ciclo operacional que muitas das vezes ele não é visto, né? Porque quando a partir do momento é a mesma lógica muitas das vezes da Tem um coleta microfone pública. aqui. Se o fone está funcionando. Não, está aqui, está funcionando. Vídeo. É a mesma lógica da coleta pública domiciliar. Então, eu descartei, o problema não é meu, então agora próximo da fila que se vire. Então, quando a gente retira a coleta, né, faz a coleta nas instituições públicas, ali começa um ciclo de custo. Na verdade, ele inicia bem antes, né? Ele inicia quando a cooperativa desloca o veículo da sua unidade para fazer esse recolhimento. Mas tem um custo ali embutido com a questão da própria da triagem secundária dos seus cooperados na instalação, tem equipamentos, a disponibilização de equipamentos, né, de veículos, tem uma equipe técnica administrativa para a gente conseguir apresentar essa gravimetria de todo esse volume, apresentar inclusive um raio-x se o resíduo está segregado de forma correta ou não. Então, é muito complicado, foi muito complicado durante todos esses anos a gente conseguir apresentar isso para as instituições de que não dava mais para ser apenas doado, que tem um custo, tem um serviço prestado, né? Se você pegar qualquer empresa hoje que é transportadora de resíduos e falar, vou te dar o resíduo aqui, toma, que eu estou te dando e pronto. Não vai ter empresas disponíveis ali, né, interessadas em fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque tem um custo, né? Tem um custo por trás. Então, quero desde já aproveitar para parabenizar a iniciativa da Câmara, né? Porque como eu falei, a recomendação de maio, ela foi fruto, como o próprio Dr. Marcos colocou, do grupo de trabalho decente, da saúde e segurança do trabalho, que teve participação dos catadores
no tribunal, no Supremo, e isso fez com que a gente chegasse com o CNJ tendo esse protagonismo de apresentar essa recomendação para a esfera do tribunal, mas que a Câmara ela fura essa bolha, ela pega isso como tendência e ela implementa. E aí já tem vários outros órgãos da administração pública do Distrito Federal já solicitando para as cooperativas propostas. E isso é bom, porque, de fato, alguém teria que ter iniciado toda essa mudança de chave, né, essa virada de chave. E em Brasília, nós temos uma lei, desde 2006, que é a Lei 5.610, que define os grandes geradores de resíduos, né? Então, a partir da geração de 120 litros de resíduo, empresas, né, e instituições, órgãos públicos também foram enquadrados dentro dessa lei. O que aconteceu? As cooperativas de catadores, elas passaram a ter que fragmentar as frações de resíduos que chegam nas unidades das cooperativas, porque essa fração de grandes geradores, ela não é mais remunerada pelo governo do Distrito Federal, pelo Serviço de Limpeza Urbana. Então, ela não pode ser computada dentro da coleta seletiva que é entregue e realizada pelas cooperativas. Então, ficou pior ainda, porque antes as cooperativas poderiam colocar esse volume de material para ser amenizado esse custo dentro do contrato da triagem que iniciou lá atrás com R$350 a tonelada, hoje já está 570, 585, né, com bonificação. Então, agora a gente não pode mais fazer isso. E por isso a importância de ter esse pontapé inicial da remuneração, porque é um material que ele não tem, né, é um serviço que ele foi segmentado, ele não tem qualquer forma de remuneração, e ele representa um volume de 10% da nossa planta. O complexo, hoje, ele recebe em torno de 1.800 toneladas de resíduos provenientes da coleta seletiva do Distrito Federal, referente a 40% dos resíduos. 10% apenas desse resíduo é da coleta seletiva de órgão público. Ele é 10%, mas ele é o equivalente a 100% de qualidade, né? Então, ele tem um valor agregado muito bom para as cooperativas, mas ele tinha que ter esse olhar remuneratório por conta desse serviço prestado pela cooperativa. Também dizer que esse processo de remuneração é importante destacar que tem que sempre trazer, de forma a garantir, a questão do processo de educação ambiental envolvendo as organizações de catadores que, porventura, estiverem credenciadas ali para fazer esse serviço. Eles têm que andar junto, a prestação de serviço, ela tem que andar junto com os processos de campanhas internas de educação ambiental, porque não é o fato de remunerar que a gente vai, né, acomodar e vai deixar esse material ir de qualquer forma, porque teoricamente estou pagando. A gente tem que manter, porque uma equipe conscientizada hoje na instituição, o impacto não é só no seu ambiente de trabalho, o impacto é na casa dessas pessoas. E a nossa coleta seletiva, no Distrito Federal, infelizmente, ela ainda está muito aquém de todo o envolvimento, todo o investimento e de todas as políticas públicas que hoje nós temos para chegar no patamar de uma cidade sustentável, né, e digna e de forma justa. E falar de justiça social no contexto dos resíduos é a gente reconhecer que não dá mais para a gente só achar que os catadores, tá incluindo catadores, né, nos processos de sustentabilidade, mas ali toda a parte do ônus fica com os catadores, ou seja, a renda do catador ela está sendo sujeita a custear esse custo que que não aparecem, eles existem, mas não aparecem, porque ele está sendo subtraído da renda do catador. Então, a justiça social ela está nisso, de também reconhecer o catador como um prestador de serviço, como um agente ambiental essencial, né? E aí buscando essa igualdade, né? Diminuir essa desigualdade. Então é isso, eu não queria me alongar mais, dizer que eu estou extremamente feliz de poder participar dessa sexta conferência. Eu compartilhei o link com o Movimento Nacional de Catadores, tem catadores do Pará, tem vários catadores assistindo, que estão totalmente interessados nessa iniciativa da Câmara, dessa iniciativa da Paraíba, dessa recomendação do CNJ, porque todos querem utilizar isso como parâmetro para apresentar e negociar nos seus municípios, nos estados, e a gente avançar, porque não dá mais para a gente pensar em um futuro de cooperativas de catadores com apenas um olhar de uma mão de obra, né, informal. E essa parte de formalizar a nossa atividade, ela passa pelo reconhecimento da valorização do trabalho, de um serviço prestado, de um trabalho exercido nesse contexto. E aí remunerar é a única chave. Gente, para pensar, eu até
mudar um pouco aqui, nem relógio trabalha de graça. Se você não trocar a bateria do relógio, ele não vai funcionar, ele vai te deixar na mão. Por que que 1 milhão de catadores e catadoras no Brasil, as pessoas ainda acham que a gente tem que sobreviver da venda do material e não nos pagam? Poxa, a gente disponibiliza mão de obra, são catadores, a maioria, 80% são mulheres, que deixam seus filhos, suas famílias em casa, e estão lá indo nas cooperativas entregar tudo, porque a gente tem orgulho. Eu tenho orgulho de ser catadora, minha mãe, minha avó têm orgulho de ser catadora, então a gente quer ser remunerada por isso. A gente não quer ficar na incerteza de que vai ganhar no final do mês, porque as pessoas acham que a gente tem que receber apenas da venda do material. Outra coisa, a gente não controla o mercado. Nós não somos quem define que a quantidade de toneladas que eu reciclei ela vai ser o valor que vai ser compatível para receber, no mínimo, um salário mínimo. Quem define o mercado é o próprio mercado, são as circunstâncias do momento. Então, não dá para achar que a gente vai ter renda, porque o material ele é volátil, né, nessa questão do preço, é muito incerto. E também as nossas instituições ela têm custo. Né? Nós temos um galpão, nós temos equipamentos que precisam de manutenção, nós temos profissionais que se dedicam à nossa atividade para a gente entregar o melhor para a nossa sociedade. A gente tem custos, e esses custos precisam ser pagos por alguém, e não deixar isso de forma injusta ser pago pela vida dos catadores. Hoje o que a gente vê são muitas catadoras idosas, muitos catadores já com saúde debilitada, porque se dedicaram a vida inteira para entregar para a sociedade um serviço de qualidade, evitando que toneladas e toneladas de resíduos vá para aterros, vá para as lixões, que as cidades fiquem limpas e que essas pessoas pagaram com a sua saúde, que essas pessoas elas estão hoje com a sua saúde debilitada por conta de tudo isso, da falta de trabalhar de forma gratuita, sem remuneração. E hoje elas agradecem por agora, né, antes tarde do que nunca, a gente a reconhecer esse trabalho prestado em torno de toda essa categoria que tem orgulho de mostrar o país, para fora do país, a gente viaja muito para mostrar que o Brasil ele tem catador, a gente recicla, a gente recupera, a gente fomenta a economia circular, contribui com a descarbonização através da reciclagem, porque a gente sequestra carbono e a gente promove a justiça social e a geração de trabalho e renda através desse instrumento de cooperativas e associações de catadores no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, sua exposição, e desde já convido a todos para visitarem uma organização de catadores. Visite uma cooperativa, visite uma associação, porque quando você passar a visitar e você ver a realidade, eu tenho certeza que você não vai voltar a mesma pessoa, você vai ter uma consciência de que você precisa fazer sua parte, e que a gente precisa fazer para ontem, porque todos os índices, todas as metas para alcançar até 2030, 2050, a gente só está vendo, com relação a todo esse retorno das emergências climáticas, que a gente não está fazendo nosso papel. E o que a gente está deixando para as próximas gerações, se agora a gente não está fazendo a nossa parte. Então, muito obrigado e parabéns aí à Câmara. Depois, então, dessas falas inspiradoras, vamos abrir aqui para as perguntas do público. Já chegaram algumas e eu vou organizá-las pela ordem das apresentações. Então, chegou aqui uma pergunta do Carlos. O Carlos fala de Brasília e a pergunta dele é para o Max. Max, você sabe se outros tribunais têm sinalizado a intenção de também implantarem essa iniciativa louvável do Tribunal Regional da Paraíba? Inicialmente eu queria justificar que eu tive um problema técnico logo após a minha fala e eu não assisti o início da Aline, e pedir desculpas à Aline que foi um acidente aqui no computador e eu só pude voltar na metade da sua apresentação, a qual fiquei muito impactado. Parabéns, Aline. A pergunta que foi feita, a resposta é sim. No âmbito do Poder Judiciário do Trabalho, nós já temos 2 tribunais, Rio Grande do Sul, se não eu me engano agora, o Tribunal Regional do Trabalho 18 de Goiás, que já está fazendo a coleta onerosa. E eu recebo constantemente pedido de auxílio de outros tribunais do âmbito trabalhista para que a gente envie o processo de contratação, né? A forma como a gente contratou. Então, eu acredito que, breve, muitos tribunais do trabalho estarão já com coleta onerosa. Obrigado, Max, pela sua resposta. Chegou uma pergunta, agora essa é para Carmen Mesquita,
E o Moisés, ele fala o seguinte, que a Câmara passa, né, por um processo de renovação política a cada eleição, e ele gostaria de saber se há continuidade nas políticas internas de sustentabilidade relacionadas à gestão de resíduos. Então, sim, na Câmara, então, como eu havia falado, então, desde 2003, esse processo é um processo contínuo, né? A educação continuada, ela acontece de forma regular. Para além disso, sempre a gente está buscando aperfeiçoamentos e novas possibilidades de poder ainda mais aprimorar nossa segregação, nossa gestão de resíduos internamente e também tentar trazer essas inovações que podem favorecer a essa categoria de catadores e catadores, para que eles realmente, né, tenham esse reconhecimento e essa valorização que eles realmente merecem. Então, sempre a gente está buscando, independente de novas legislaturas, a gente sempre está buscando trazer essas inovações e fazer os aperfeiçoamentos que são necessários. Obrigado, Carmen. E tem uma outra pergunta aqui, não chegou o nome da pessoa. O Frederico pela parceria, o Alessandro, toda a equipe do tribunal, Carmen e Alberdan, que estão aqui representando o Ecocâmara, liderando essa iniciativa. Muito obrigado nosso, da instituição, pelo trabalho de vocês, pelo cuidado, pelo zelo que vocês têm com esse tema e, além disso, né, pela paixão que a gente vê com que vocês tocam todos esses projetos. E é nessa mesma linha que eu queria fazer uma breve fala, preparei um discurso aqui para me balizar. A gente está no ano em que comemoramos os 200 anos da Câmara. Para nós é muito simbólico. 2 séculos de história, 2 séculos de memória institucional, 2 séculos dessa instituição prestando serviço ao país. E especialmente quando a gente fala em sustentabilidade, a gente olhando nessa conferência hoje, a rede do Legislativo Sustentável, todas as iniciativas que nós percorremos, os 23 anos da Ecocâmara, né, dos primeiros passos, isso é muito bonito, é muito belo. 200 anos nos faz refletir um pouco do passado, o que a gente viveu, de onde a gente saiu, para onde a gente veio, né, onde estamos hoje, o que a gente alcançou e para onde nós estamos olhando, né, qual é o próximo passo. O lema desses 200 anos é apontando para o futuro. E que futuro é esse que a gente espera? Que futuro é esse que a gente está construindo hoje? Que semente todos nós, todas as instituições que fazem parte da rede e até as que não fazem, o que elas estão semeando hoje para colher daqui os próximos 50, 100, 200 anos? E parece que é algo muito grande, né? Falar em sustentabilidade, projeto grande, a gente tem que pensar em metas ambiciosas, em algo complexo. Não, né? A gente está aqui para provar, o Ecocâmara, a Carmen, o Alberdan, que a fez, mas a pergunta é para a Aline. Pensando no futuro das famílias que vivem da reciclagem, como o movimento dos catadores enxerga o papel do Estado na educação e no apoio social para garantir que os filhos dos catadores tenham novas e melhores oportunidades pela frente? É com você, Aline. Essa pergunta foi para mim? Foi. Você quer que eu repita? Entendeu? É porque está cortando aqui para mim. Mas é o papel do Estado, né, para as organizações de catadores. Pode repetir, por favor? É como que você enxerga o papel do Estado na educação e no apoio social para garantir que os filhos dos catadores tenham novas e melhores oportunidades pela frente. Ótimo. Eu vejo que o Estado, a gente depende muito do Estado na questão de promover políticas públicas inclusivas, né, e que corrigem determinados entraves e desafios para o desenvolvimento das nossas organizações e para a valorização da catadora e do catador enquanto cidadão. Eu quero trazer um exemplo aqui que envolve os filhos de catadores e também catadores, que é uma iniciativa bem bacana do Distrito Federal. A gente é vinculados à Organização das Cooperativas Brasileiras, a UCB e a UCB do Distrito Federal. E há 2 anos eles fizeram uma parceria com a Universidade Católica de Brasília, constituindo
montando uma turma de catadores e filhos de catadores para se formarem, ter ensino superior na Católica como tecnólogo em gestão de cooperativas. E essa turma já teve a primeira turma formada, né, de catadores. Eles, inclusive, tiveram uma imersão na Espanha para conhecer o modelo de cooperativismo em Mondragón, e tem iniciativas também em Portugal. Então, é uma equipe de catadores que essa turma, ela foi difícil montar, porque não tinha interesse nem dos catadores e nem dos filhos a ingressar no ensino superior. Muitos deles, inclusive, não tinham concluído o ensino fundamental e foi feito um processo de conclusão através do estudo de jovens e adultos, para eles conseguirem adentrar. E essa turma, por ter sido formada, e hoje muitos deles atuando dentro das cooperativas, eles incentivaram que hoje o sistema conseguisse montar essa turma com 35 catadores, que é o total da turma, a capacidade, para ser a turma formando do ano que vem. Então, isso é muito bacana, é uma iniciativa, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão atrás da esteira, numa empilhadeira, numa prensa, em qualquer outro posto de trabalho na cooperativa, que tem potencial, né, a partir de todo esse incentivo e oportunidades de ter uma formação acadêmica, ela devolver todo esse conhecimento para a organização do seu pai, da sua mãe, que ali está desempenhando a atividade. E é um sonho nosso. A gente não, pela dificuldade que a gente trabalha hoje, né, a questão insalubre, falta de reconhecimento da profissão, falta de remuneração, muita gente ainda trabalhando em lixões no Brasil, são 3 mil lixões. A gente não quer ver um filho, a mãe não quer ver um filho passando pela mesma condição, que ela quer o melhor para o filho. Só que ela também espera que esse filho ele possa ter uma formação em um setor técnico, ele volte para apoiar, né, para desenvolver e ajudar a cooperativa. Então, essa iniciativa aqui do Distrito Federal é uma iniciativa muito bacana, que eu vejo que tem total condição de ser escalada para o Brasil inteiro, e a gente conseguir criar uma cultura de que os filhos de catadores eles não precisam ser mais uma geração de catador que ocupa um posto de trabalho de segregação, mas sim ser uma geração de filhos de catadores que contribuirão com esse processo das organizações de catadores, mas com um perfil acadêmico e técnico para que a gente possa também valorizar essas pessoas. Não sei se eu consegui responder. Então, eu acredito que o Estado tem total condição hoje de fomentar e de aproveitar essas iniciativas e promover, garantir que mais pessoas tenham acesso. Obrigado, Aline. Enquanto você falava, chegou mais uma pergunta para você, do Rui Cortes. Aline, as cooperativas de catadores não teriam um poder de mobilização para forçar a remuneração pelo serviço de coleta, principalmente nos órgãos públicos? Porque eu não estou conseguindo ouvir certinho a pergunta, porque está um pouco falho aqui. O áudio não está bom. Eu realmente, às vezes não consigo ouvir. Eu não sei se a pergunta foi para mim ou foi para a Aline. Tá, eu vou repetir a pergunta que foi feita para a Aline. Vocês me ouvem? A gente ouve, mas é cortando, Alberdão. Sempre cortando. Mas repita, por gentileza. Tá. Aline, as cooperativas de catadores não teriam poder de mobilização para forçar a remuneração pelos serviços de coleta, principalmente nos órgãos públicos? Para Max ou para Aline? Aline. Se eu vou começar... Aline, você, por gentileza, pode começar. Porque ainda assim, para mim, ficou bem ruim o início. Eu consigo pegar o pedaço, né? O final. Eu não consigo pegar o final. Se puder colocar a pergunta, por favor, aqui no chat, eu consigo fazer a leitura e contribuir. Eu acho que eu entendi se as associações e as cooperativas estão prontas, estão aptas a participar do processo de remuneração. Se for isso, Alberdão, eu vou falar sobre isso. E se não for, é um tema importante. Nós tivemos, no processo aqui na Paraíba, alguma dificuldade, porque nem todas as cooperativas elas tinham a documentação, acho que a Aline conhece bem isso,
elas tinham a documentação completa exigida para um processo de licitação, de contratação de um órgão público federal. Mas o que é que o tribunal fez? Para a gente conseguir um número maior de cooperativas e associação, nós fomos a elas e a gente deu o suporte necessário para que conseguisse CNPJ, a questão de bombeiros, de funcionamento, entre outros documentos que são exigidos pela Lei 17.133 de licitação. E aí, quando a gente conseguiu, vamos dizer assim, instrumentalizá-los legalmente, a gente conseguiu fazer a contratação, como eu falei, sem nenhum problema com relação a vício já detectado por algum órgão de controle. Agora eu entendi a pergunta. Eu acho que primeiro entender também que a gente tem a dispensa, né, a dispensa da licitação, então pode ser feita uma contratação direta, a gente conseguindo aí diminuir essa parte burocrática de documentação a ser apresentada pela organização. Muitas cooperativas hoje têm sim condições de assumir a prestação de serviço na administração pública direta e indireta. E muitas organizações de catadores hoje no país, elas têm acesso ao programa que foi, né, conquistado agora na gestão do governo Lula, que é o Procatador. O Procatador, ele é um programa que ele tem adesão aos estados e municípios, né, ele está lá para a disposição do estado e município para receber investimentos, e o SEBRAE, ele é um desses investidores no Procatador para disponibilizar assessorias técnicas para as organizações de catadores, para resolver tudo isso que o Dr. Marcos apresentou, que é a formalização da cooperativa, da associação, né, a elaboração de propostas, inclusive, porque no caso de federal, a gente é um chamamento, então elas têm que fazer uma proposta, são várias. Então, dessa forma, a gente tem esses profissionais disponibilizados pelo Procatador nas organizações e que vão organizar toda a parte documental da associação da cooperativa e apresentar essas propostas com a precificação, né, apresentando ali todo um cálculo da precificação justa para ela conseguir executar esse serviço. Então, eu respondo à pergunta de que sim. Hoje nós temos programas de investimento que dispõem de equipe técnica para auxiliar nossas organizações para avançar e prestar serviços públicos e privados também. Obrigado, Aline. Obrigado, Max. Obrigado, Carmen. Essas foram as perguntas que chegaram e, com isso, chegamos ao final do nosso evento, mas não da nossa conferência, que vai continuar nos dias 19 e 26 de junho. Então, agradecemos a todos os painelistas do dia, Max, Aline, Carmen. Agradecemos também de modo especial à equipe de intérpretes de Libras, que assegurou a maior acessibilidade desse evento. E a todos vocês que nos acompanharam pelo YouTube, muito obrigado pela presença e tenham todos um excelente dia. Muito obrigado.